Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Delta. Todos os créditos ao canal dele, o link tá na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Lula é citado nos arquivos do caso Epstein e as revelações são chocantes. Olha, deixa eu começar esse vídeo te dando logo um bom dia. Mas vai ser um bom dia sóbrio, tranquilo, porque o assunto de que nós vamos tratar agora não é nada disso. É, na verdade, muito sério, muito grave e muito triste. Eu fiquei até em dúvida se eu fazia essa análise aqui para vocês, porque sinceramente, meu medo é de que o YouTube derrube esse vídeo, porque esse assunto dos arquivos do Jeffrey Epstein é muito pesado. Para você que não sabe o que está acontecendo, o governo americano divulgou nesta sexta-feira mais de 3 milhões de documentos das investigações contra o Jeffrey Epstein, que era um criminoso sexual condenado nos Estados Unidos e que tirou a própria vida na cadeia em 2019. Embora muitas pessoas suspeitem que, na verdade, ele tenha sido assassinado por conta de tudo que ele sabia. Eu vou fazer um resumo mas muito breve aqui para situar vocês e sem falar dos detalhes sobre as coisas terríveis que ele fazia. Mas basicamente, o Jeffrey Epstein era um bilionário americano que promovia o tráfico sexual de menores de idade e jovens, para festas com a elite mundial. Presidentes e ex-presidentes, grandes empresários, outros bilionários, celebridades de Hollywood e inclusive príncipes e nobres europeus. Ele tinha até mesmo uma ilha da devassidão, a qual ele levava os seus convidados para lá fazerem coisas terríveis, que eram feitas com menores de idade e jovens traficados por eles. Eu não vou falar mais nada aqui para que o YouTube não derrube o meu vídeo. Mas se você ficou interessado em saber mais dessa história inacreditável, tem vários artigos, livros, documentários e filmes sobre o Epstein. E agora que esses milhões de arquivos foram liberados e apenas começaram a ser analisados, a internet está pegando fogo com as novas revelações. Tá, Deltan, mas o que foi que saiu do Lula e do Bolsonaro? Antes de eu te explicar isso, é importante a gente fazer uma ressalva de que não é porque alguém foi citado nos arquivos do Epstein que a pessoa estava envolvida no que ele fazia ou então compartilhava dos comportamentos criminosos dele. Nós precisamos lembrar que a gente está falando de pessoas muito poderosas que recorrentemente falavam e mencionavam outras pessoas que não necessariamente sabiam ou concordavam com o que Epstein fazia. Então, qualquer conclusão depende de uma investigação séria e de outras provas além do que está nos documentos. Mas bora lá então ver o que saiu sobre o Lula nesta reportagem aqui da BBC. As conversas de Jeffrey Epstein e Noam Chomsky sobre Lula, prisioneiro político mais importante do mundo. Em setembro de 2018, o linguista e filósofo americano, o Noam Chomsky, ele teria comunicado a Jeffrey Epstein por e-mail que ele estava no Brasil com a sua mulher, envolvidos com atividades do movimento Lula Livre, que pedia a libertação do presidente brasileiro. Agora, gente, olha que chocante. Em novembro do ano passado, já tinham saído documentos dizendo que o Chomsky ligou para o Epstein da prisão para que ele pudesse falar com o Lula. Conversar. Ó, aqui, ó. Chomsky me ligou com o Lula da prisão. Que mundo! É claro que todo mundo envolvido, inclusive o Lula, negou que essa ligação tenha acontecido, né? Só que Noam Chomsky e o Epstein, eles eram amigos há anos. E não há motivo nenhum para o Epstein escrever isso em uma nota para ele mesmo, que na cabeça dele ninguém veria. Por que o Epstein mentiria? Essa história, gente, tá muito estranha. Tá, Deltan, e o Bolsonaro? Saiu o que dele, hein? O Bolsonaro é apenas citado nos arquivos por outras pessoas que estão falando dele, diferente do Lula, que o Epstein diz ter conversado ao telefone. Veja aqui comigo nessa matéria da Gazeta do Povo, ó. As conversas são aqui entre o Steve Bannon, estrategista político que foi um dos coordenadores da primeira campanha do Trump à presidência, e o Epstein, em que eles falam sobre a campanha do Bolsonaro à presidência. Bolsonaro é um revolucionário, sem refugiados querendo entrar lá no país. Ou seja, não tem esse problema de imigração global. Sem Bruxelas, sede da União Europeia, lhe dizendo o que fazer. Ele só precisa recuperar a economia. É grande. Escreveu Epstein a Bannon, acrescentando:
PIB de 1,8 bilhão de dólares. Na verdade, aqui trilhão, né, ele se referia, em referência ao tamanho da economia brasileira daquele ano. O estrategista político então respondeu dizendo ser muito próximo desses caras. A amizade de Bannon com a família Bolsonaro é conhecida há anos. Eles me querem como conselheiros deles. Devo aceitar? Perguntou Bannon. É novamente uma discussão sobre reinar no inferno, ironizou Epstein. Isso e a Europa levam ao resultado de reinar no céu, respondeu o estrategista político em referência à importância de a direita governar o Brasil e o velho continente. Ou seja, uma troca de mensagens em que Bannon pedia conselhos a Epstein sobre se ele deveria ajudar ou não a família Bolsonaro aqui no Brasil, sendo que o Bannon, na época, ele tinha sido um dos principais estrategistas do Trump, inclusive na Casa Branca. E veja a percepção deles de que o Bolsonaro é alguém contra o sistema, que queria governar de forma consistente, independente e poderia fazer a economia engrenar como fez. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessas revelações, hein? Você acha que vem mais coisa por aí? Lembre, só o comecinho do material está sendo analisado. Conta aí pra mim o que você acha nos comentários. A revista Veja, desse final de semana, na coluna Radar, diz que um ministro do STF ligou para o Lula para reclamar do Sidônio, que comanda a SECOM, a Secretaria de Comunicação, e dizer a ele que ele dê um jeito, que ele controle os sites e blogs de esquerda e que façam com que parem de falar mal do STF. O que acontece é que esses blogs e sites de esquerda estão falando do Banco Master, e ao falarem do Banco Master, cutucam o Toffoli e a turminha do Toffoli. Olha, tem tantas camadas de absurdo nessa notícia que fica difícil até saber por onde começar. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista político-jurídico. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e considerem se tornar membros do canal, clicando na aba Seja Membro. Veja só, o primeiro que é incrível, o ministro do STF se sentir confortável para ligar para o presidente em tom que não foi amistoso, segundo a matéria, cobrando, dando bronca no presidente da República. Daí você percebe como existe uma ascendência, uma hierarquia. Quem manda no país é o STF, não o STF todo, mas essa turminha que se formou dentro do STF. Gilmar, Dino, Toffoli e Moraes, no mínimo. Esse quarteto manda no país, tem mandado no país e provavelmente saiu de um deles essa ligação para o Lula para dar bronca de que o Lula, o Sidônio, o chefe da SECOM, não está tomando conta direito dos blogs e sites esquerdistas e esses sites estão falando do Master e falando, portanto, também mal do STF. Quer dizer, por aí você primeiro vê o STF mandando no Lula. Segundo, você vê o Lula e o Sidônio mandando na imprensa. Quer dizer, a imprensa de esquerda, segundo essa notícia, é comprada, totalmente comprada. Ué, se cabe ao Sidônio controlar o que diz ou não diz os sites e blogs de esquerda, o que está por trás disso é que é o Sidônio, com a grana da SECOM, que está controlando esses sites e blogs de esquerda. Se colocar grana, eles falam uma coisa, se não colocar grana, eles não falam outra. Então, depende do Sidônio eles falarem, senão não teria essa ligação. E depende do Sidônio também eles não falarem do STF, senão, de novo, não teria essa ligação. Essa ascendência do STF sobre o Lula e do Sidônio ou do Lula sobre os sites de esquerda, sobre a imprensa de esquerda, deixa claro que o Brasil tem dono e que a imprensa brasileira, pelo menos de esquerda, também tem dono. Então isso é um absurdo tão grande, fica difícil até a gente comentar como se fosse algo natural. Mas esquecendo isso, a notícia me parece ótima. O STF está incomodado com o caso Master, o STF está sentindo o golpe e o STF, o golpe que ele mesmo deu, né, vamos dizer a verdade, no Brasil, e essa briga potencial entre Lula e STF, esse rompimento entre Lula e STF é tudo o que nós esperamos. Se o consórcio estatal formado entre governo federal e judiciário se romper, isso será ótimo para a democracia. Esse é o grande problema hoje que nós enfrentamos dentro do país. Um STF e um governo federal aliados e alinhados contra a democracia, contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de expressão, contra a direita e contra o bolsonarismo. Se isso se romper, ótimo, maravilha, melhor dos mundos, tomara mesmo que aconteça. Então, nessa briga entre Lula e esse suposto ministro do STF, digo suposto porque a gente não sabe quem é, mas é alguém dessa turminha, como eu mencionei, nessa briga entre eles, nós devemos torcer, sabe para quem?
para a briga. Claro, devemos torcer para a briga, para que eles rompam mesmo e não voltem nunca mais. Quem sabe assim a gente passará a ter alguma chance de ter uma democracia dentro desse país. Enquanto a gente tiver um Congresso submetido e rendido e a gente tiver o consórcio entre governo federal e STF, a gente está pior que a Venezuela. Muito pelo contrário, a Venezuela está saindo do buraco e a gente cada vez mais fundo nesse buraco. Briguem, torcemos para a briga. Alô, fala meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário aí que ajuda demais os nossos vídeos engajarem e chegarem para mais pessoas. É muito importante também você deixar aí de boa tarde. Esqueça de se inscrever. Canal do Delta aí, sempre trazendo um ótimo conteúdo. André Marsiglia, Gustavo Gaia, sempre deixando os créditos ao canal deles. O link tá na descrição, no comentário fixado. Aí, sempre apoiando a gente que tá precisando se unir. A direita tá precisando se unir mais que nunca. A direita acordou depois da manifestação do Nicolas aí pela caminhada. Muita gente se levantou. Muita gente mesmo, e mais com tanta corrupção que está acontecendo todo dia, uma notícia nova de corrupção. A esquerda está abrindo os olhos para os ministros. A Globo abriu os olhos contra os ministros. Se não tem dinheiro, paga para silenciar, ou se então sai notícia do Banco Master todo santo dia. Se ninguém pagar para ficar quieto, toma lapada nos ministros. Então vai sempre tá aí tá socando a lapada nos ministros aí, né? No Moraes, no Toffoli, no pessoal do Banco Master. E cada dia tem uma notícia nova desse ministro envolvido com alguma coisa, alguma corrupção, algum esquema. Ministro que foi na casa do Daniel Volkarov, indo no Palácio do Planalto, o Daniel 3 vezes no Palácio do Planalto, envolvendo aí com ministros e juízes e o prefeito, né? Então é muito esquema envolvido em um lugar só, então a gente tem que ficar muito aí de olho no que está acontecendo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Comenta aí o que você está achando e até o próximo vídeo.